Muito bem. Então, pessoal, continuar aqui nessas especificações dos equipamentos de um modelo de equipamento da Dell. Então, esse modelo aqui é o Inspiron, né? É um notebook. Então, nós vamos aqui na parte de especificações, né? Só pegar aqui na realidade. Pam, pam, pam. Nós chegamos a discutir sobre essa unidade de recuperação USB aqui. Discutimos, né? Que quando... Não, Ana, vamos lembrar aqui. Olha só, vou fazer aqui uma pergunta. Se você tem um equipamento da Dell, você compra ele. Você precisa pagar a licença de um sistema operacional? Não, porque eles deixam disponíveis um sistema operacional. Isso. Onde que fica disponível o sistema operacional? Ah, não lembro. O sistema operacional fica disponível no site da Dell. Só que Mas não daí o tem que que uma coisa. acontece? Oi? Não tem um código que fica preso numa etiqueta do aparelho? Isso, a etiqueta de serviço, que é a Service Tag. Tem lá a Service Tag. Aí você, aqui igual aqui essa tela menciona, você tem que ter um USB. O que que é a flash USB, pessoal? Me responda. O que que vocês entendem como flash USB? É um USB bootável? Um USB é um pendrive, né? USB é um pendrive, pendrive é um USB. Sim. Então, o que que acontece? Você vai entrar no site da Dell, depois eu vou mostrar lá a parte certinho, mas você vai fazer, gerar um HD, um HD não, um pendrive bootável ou inicializável, né? E nesse pendrive ele vai ter o sistema operacional da sua máquina. Aí quando quando você entra lá que você coloca a Service Tag, ele já baixa uma imagem toda configurada lá para você instalar na máquina do cliente. Lembra que nós discutimos isso aí na última aula? Será que eu não expliquei sobre isso? Lembro. Explicou sim. Entendi. Qualquer coisa tem lá o vídeo, né? Aí dá uma olhadinha no vídeo anterior lá. Mas qual que é a vantagem da Dell? Você não precisa pagar pela licença do sistema operacional. Você entra lá, só que o que que acontece? Você tem que ter a máquina da Dell com a Service Tag. Aí você tem na máquina da Dell, se a Dell te vendeu a máquina com Windows 10 ou com Windows 7, você não vai conseguir baixar do Windows 10 também. Você vai baixar a imagem do sistema operacional que veio para aquela máquina, tá bom? Mas é melhor do que nada, né? Agora, se o cliente fala assim, não, eu não quero esse sistema operacional, não. Eu não quero Windows 7, eu quero Windows 10. Bom, e agora, o que fazer neste caso? Hein? Imagine aí, vocês vão baixar a imagem do Windows 7, que é o que vem lá original na máquina, e é o que a Dell disponibiliza. Aí o cliente fala, não, mas eu não quero esse Windows 7, não, eu quero o Windows 10. Então você E vai ter que agora? pagar o Windows 10. Sim, vai ter que pagar.
Porque só que eles têm que explicar certinho. Falar, olha, o que a Dell disponibiliza é o que veio original na máquina. Isso aí você não vai pagar. Agora, se você quiser o Windows 10, aí você gera um orçamento para ele do sistema, da licença, e daí tem lugares aí que você pode encontrar na Americana, Amazon, né? Aí você vai encontrar lá a licença para o Windows 10. Aí quando vocês forem olhar sobre as licenças para o Windows 10, vocês vão ter que fazer o quê? A sua máquina é de 32 ou 64 bits. Você vai querer o Windows 10 Home Starter Edition ou Professional, né? Tem diferença. Por exemplo, vocês chegaram a ver tipos de versões de sistemas operacionais lá com Lomba? Ainda não. Ainda não, vocês estão tendo SO com ele, né? Estamos. Vocês estão tendo SO um ou 2? Um. Ah, então é por isso ainda. Então, o que que acontece? Quando vocês vão ver sobre. Acho que a gente podia antecipar isso nessa disciplina mesmo. Vocês farão o seguinte: para a próxima aula, eu vou mandar no grupo uma pesquisa para vocês. Deixa eu marcar aqui. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes o cliente ele compra lá uma máquina e já vem com o Windows Starter, né? É só para inicialização, ele é muito limitado, ele tem limitações com respeito a configurações de rede, compartilhamento de arquivos, né? Já o Professional, ele já é mais completo, o próprio nome diz, né? Então, dependendo do que o cliente for fazer, uma versão de Home ou Starter Edition não vai servir para ele. E daí o cliente vai vir nervoso em cima de você. Por isso é importante explicar muito bem para o cliente os tipos e versões de sistemas operacionais. Olha, o que que você faz? O que que você quer fazer? E fala, ó, existem esses modelos aqui e os valores são estes. Qual que é a vantagem de cada um? Apresenta a vantagem de cada um. Porque senão depois a pessoa vai achar que você é culpado, que você colocou um sistema operacional que não valia a pena, que você enganou ela, e vai querer que você arque com as despesas de um novo sistema operacional. Então é importante tomar cuidado nisso daí. Certinho? Muito bem. Aqui nós temos a questão das especificações do Inspiron, né? Então nós vamos aqui. Ah, mas não é nessa tela que eu tá. Deixa eu achar aqui, pessoal. Configurações. Aqui, ó. Nessa tela aqui de suporte é onde você vai digitar a service tag, ó. Nesse caso aqui, ó. Você digita a service tag nesse campo. Aí depois que você digita a service tag aqui, aí você manda pesquisar. Tá? Quando você mandar pesquisar, você vai ter tudo a respeito daquela service tag. Aí você vai ter a opção de fazer download de drivers, fazer download do sistema operacional, entender qualquer informação sobre aquela máquina. Eu não vou, eu não vou lançar aqui uma service tag, por quê? Porque eu não posso lançar uma service tag de um cliente meu, concorda? É uma questão de Concordo. confidencialidade. Eu lanço aqui a service tag de um cliente, eu vou estar expondo um cliente que eu tenho, tá? Nem vocês deverão ficar compartilhando etiqueta de serviço.
Por quê? Porque é algo reservado, é tipo um documento pessoal, tá? Só que eu tenho duas opções. Ou eu pesquiso pelo modelo do equipamento, ou eu pesquiso pela Service Tag. Como eu não tenho uma Service Tag para utilizar, eu posso pesquisar pelo modelo de equipamento aqui, ó. Ó, fazer download e instalar o Support Assistant, ou aqui o Inspiron. Aí eu entro lá no Inspiron, certo? Aí eu tenho aqui, ó, visão geral. Ó, na visão geral ele já vem aqui, ó, etiqueta de serviço. Qualquer coisa, se vocês tiverem etiqueta de serviço, digita ela e manda enviar. Aí depois vocês mandarem enviar, ele vai relacionar tudo que está disponível sobre aquela máquina. A parte de diagnóstico, essa parte de diagnóstico tem alguns testes que você faz direto na BIOS da Dell também. Quando você tem o equipamento da Dell, ele tem um diagnóstico que você executa rodando chamado algo PSA. EPSA. Então, esse diagnóstico EPSA, ele vai fazer um teste, por exemplo, da memória, vai testar todas as placas de memória, ver se está tudo certinho. Ele vai testar o HD da máquina, vai ver se está certo. Ele vai fazer um teste geral da sua máquina. Depois que ele fizer esse teste geral da sua máquina, ele vai emitir um relatório. E por meio desse relatório, muitas vezes ele traz um código de erro, é possível você identificar o componente que está danificado e também qual a solução para aquele problema, certo? Então, daí você tem que entrar lá na BIOS da máquina, e lá na BIOS da máquina você vai ter o teste para ser executado, tá bom? Ou às vezes, dependendo, preste atenção, dependendo do modelo de equipamento, você pode entrar pressionando F2, às vezes F8, tá? Ou F10. F2, F8 ou F10. Essas teclas são teclas que você normalmente utiliza para fazer diagnóstico. E quando vocês vai pressionando elas, a pergunta, quando que você deve pressionar essas teclas? Uma delas, quando você estiver inicializando a máquina. Porque quando você estiver inicializando, ela vai estar carregando o post. Durante esse processo de post, você aperta uma dessas teclas de função. Como não tem como saber qual será a tecla para um determinado modelo, então primeiro você vai pressionando F2. Conseguiu entrar? Beleza, então é F2. Se não conseguiu, você vai testar com F8. Se não conseguiu com F8, você vai testar depois com F10. Tá bom? Mas são essas três teclas que nós utilizamos. Então, aqui, ó, nós podemos ver o seguinte, ó, recomendado. Vamos verificar se há problemas comuns de hardware em seu PC. Se você está com a máquina que ela liga o sistema operacional, tudo certinho, mas às vezes dá algum erro e você quer fazer o diagnóstico, é só clicar aqui, ó, teste rápido, certo? Quando você clica em teste rápido, ela vai executar um teste que, segundo ela, vai levar 10 minutos. Mas isso daqui vai depender das configurações da máquina também, tá? Olha só, este teste inclui componentes que tenham mais chance de causar problemas, como disco rígido, memória, processador. As peças de substituição podem ser gratuitas se estiver coberto sem garantia. Tá, isso aqui é verdade. Mas agora um detalhe. Esse teste aqui é se você está conseguindo ligar a máquina está inicializando, tudo mais, mas de vez em quando dá algum erro. Então você pode executar esse teste aqui. Agora, se você
não consegue carregar o sistema operacional, fica reinicializando, qual teste que eu posso executar para fazer um diagnóstico sem inicializar o sistema operacional? Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu já disse hoje. Qual teste que eu posso executar sem que seja necessário inicializar o sistema operacional? Hum? Lembra que eu mencionei aqui sobre as teclas F2, F8 e F10? Essas teclas F2, F8 e F10, uma ou outra, elas servirão para mim executar o teste do PSA. O teste do PSA, ele vai fazer esse mesmo diagnóstico aqui, ele vai testar processador, vai testar a memória, vai testar o disco rígido, vai testar a tela, vai fazer um diagnóstico completo da máquina, só que sem que inicialize o sistema operacional, certo? Então, se você não está... João, de que forma que ele testa? Ele testa via software, né? O PSA é um software de diagnóstico, tá? Então ele vai lá e executa, por exemplo, uma leitura no disco, vê se consegue gravar uma informação em disco, se consegue fazer a leitura. Se ele conseguir fazer isso aí, quer dizer que não está com problema no disco. Ele testa o processador, né? Então é via software esse teste, tá? Ó, problemas de exemplo. PC lento ou travando, esse caso aqui, né? PC lento ou travando, o sistema congela e reinicia aleatoriamente, erros no disco. Às vezes você vai tentar abrir um arquivo, aí fala assim: tenta abrir, só que o arquivo não abre. Você visualiza o arquivo, mas o arquivo não abre. E agora? Será que o problema é o HD ou o arquivo que pode estar corrompido? Pode ser que o problema seja o arquivo, não seja o HD. Né? Olha lá, não é possível abrir arquivos. O PC está emitindo ruídos, às vezes alguns bips, né? Está trabalhando, daí o computador fica pip, 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 né? Uns bips. Então, esse software aqui, ó, você faz pela internet esse diagnóstico, ele vai poder te dar um resultado. Beleza? Aí, agora é o seguinte, esse aqui dura 10 minutos. Agora, esse outro aqui, ó, escolha um teste diferente. Ele é um teste completo, já vai durar 40 minutos. Só que em compensação, ou tanto de opcionais que ele vai testar. Então, quando você pega uma máquina do cliente, olha a vantagem de você pegar uma máquina de um cliente que tem uma máquina Dell. Você tem ferramentas já disponíveis assim, ó, embora você possa usar com outras máquinas também. Mas olha só a vantagem. Muitos problemas. Eu vou trazer aqui um case para a gente discutir agorinha também, para a gente poder esquentar. Esquentar os neurônios, viu? Olha, esse teste abrangente analisa mais detalhadamente seu hardware para localizar problemas que não são fáceis de identificar. Se você já executou o teste rápido e o problema não foi resolvido, é recomendável executar este teste a seguir. Então tá aí, ó, o tanto que ele vai verificar, né? É interessante, vou compartilhar aqui com vocês uma experiência, foi até recente, e daí vocês vão, é a base disso daqui, ó. Não é possível reconhecer dispositivo USB. Então, situação problema, vamos lá, vamos colocar o tic e o teco para funcionar. Não é possível reconhecer o dispositivo. O cliente chega para você e fala assim, fala, olha, eu coloquei o pendrive, não sei o que que acontece, tem hora que ele lê,
Tem hora que não lê o pendrive. Eu vou dar aí 1 minuto para vocês pensarem qual é o problema. E daí vocês já me tragam aí possíveis soluções para esse problema e o que você faria para identificar isso daí, tá? Não é possível reconhecer o dispositivo USB. Está com problema, está falhando, uma hora conecta, hora não conecta, hora que consigo acessar os arquivos que está no pendrive, depois eu não consigo mais. E agora? É o pendrive que está com problema? Será que é a porta? E aí, pessoal, temos soluções? O que que você faria? Vamos fazer o seguinte, é claro que tem aqui este software para ajudar a identificar o problema. Agora vamos colocar a cabecinha para funcionar. Vamos deixar o software de lado e vamos pensar. Diga aí, João, o que que você sugere aí? Uma vez estava dando problema no meu teclado, e aí eu fui pesquisar, tipo, o que podia ser, né? E talvez tenha sido a instalação do drive do teclado que foi errada. Aí eu apaguei, coloquei o teclado de, tipo assim, inseri de novo, aí meio que instalou de novo e funcionou bem. Então eu acho que pode ser um erro na instalação do drive do USB. Muito bem, concordo. Pode ser um problema de driver do USB mesmo. Muito bem. Mas temos outras possibilidades também, pessoal. O que mais? O que que pode ser o problema que o pendrive, o cliente está reclamando e ele trouxe porque ele vai perder a máquina? Vai ter que trocar o computador por causa disso? Não, Eu posso chamar aí alguém aí para responder? Deixa eu ver aqui. Fernando, o que você acha que poderia ser o problema aí, Fernando? Tem uma ideia? Pode ser. Ah, entendi. É. Vamos imaginar o seguinte, Fernando. Nesse caso aqui, nós estamos com um pendrive. Um pendrive. E você não está conseguindo ir lá e abrir o arquivo. Está com esses problemas aí. Uma hora abre, outra hora não abre. Uma hora não identifica o pendrive. Não, não tem problema não, Ana. Mas e agora? O que que poderia ser esse problema? Vamos pensar, pessoal. Eu quero ajudá-los a pensar, não a decorar soluções. Imagina aí, ó. Pensem aí, façam um quadro mental. O camarada pega um pendrive, conecta o pendrive na USB do notebook, do computador. Depois que ele conecta o pendrive, tem uma hora que o sistema operacional reconhece o pendrive. Depois, o sistema operacional não reconhece mais. Pode ser sistema operacional? Pode ser sistema operacional. Pode ser o driver que está com problema. Vamos elencar aqui o que já foi mencionado sobre esse problema. Primeiro, pode ser driver da USB. Segundo,
Pode ser o sistema operacional. Pode ser sim, sistema operacional que esteja bugado já e você precisa reinstalar. Terceiro, qual que pode ser o terceiro problema aí? Para a máquina, uma hora reconhece o pendrive, outra hora não reconhece. Uma hora você consegue abrir arquivo, outra hora você vai lá e não abre. Ana, você tem uma sugestão, Ana? Sempre bom. Tem alguma ideia do que poderia ser? Também? Ex- Também? Pode ser o pendrive. Vamos aqui agora, ó. O pendrive está com problema, né? O conteúdo. Vamos colocar aqui o conteúdo. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do conteúdo. Imagine a cena. Imagine a cena. Se eu coloco o pendrive e ele uma hora está disponível, o pendrive uma hora está disponível, porque você sabe que a hora que a gente conecta um pendrive na máquina, o sistema operacional reconhece ele e depois ele fica disponível, né? Mas se a gente uma hora conecta o pendrive, ele está disponível e outra hora ele não fica disponível, eu vou analisar que eu não chego ao arquivo. Vocês entenderam? Porque para mim chegar no arquivo, primeiro o pendrive tem que ficar disponível. Aí que eu vou subir o degrauzinho, né, para chegar lá no arquivo. Se o meu problema está nessa fase assim de ficar disponível, reconhecer pendrive, não reconhecer pendrive, eu logo concluo que o problema não é de algo que esteja salvo lá. Vocês entenderam? O meu problema pode estar físico, pode ser lógico também. Por quê? Pode ser. Por que que eu falo que pode ser lógico? Desativar a economia. Ah, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Muito bem, Larissa, muito bom o comentário aí. Economia de energia também pode interferir nisso aí. Parabéns, muito bom, gostei do comentário. Então, o que que acontece? Vamos arrematar aqui. Quando eu falo, opa, deixa eu marcar aqui, economia de energia. É uma outra situação aqui. Então, nós temos o driver. Pode ser um problema de driver? Pode. Pode ser um problema de driver da USB. Parabéns. Pode ser o sistema operacional? Pode. Pode ser o sistema operacional que esteja com spam, com vírus, com algum vermezinho lá que esteja impedindo ele de funcionar corretamente. Pode ser um problema de configuração aí dessa questão de economia de energia? Pode também. Pode. Então, do aspecto lógico, são esses daí, tá? Muito bem. Agora, e outros aspectos partindo para o aspecto físico? O que que pode ser? Vamos enxergar dos problemas. O que que poderia ser fisicamente que poderia estar causando esse problema? Nós já temos que foi mencionado aqui que às vezes o próprio pendrive está com problema. Pode ser que o pendrive está bichado, né? Que outro problema físico nós poderíamos ter? Que poderia estar gerando esse problema aí?
Que outra situação envolvendo o aspecto físico, a entrada, isso, a entrada do PC. Eu vou colocar aqui como a porta USB. É isso que eu ia falar. O leitor de USB é a porta USB, né? Isso, o famoso Osmar. Osmar Contato, né? Muito bem, porta USB. Muito bem. Eu vou colocar aqui no 6. Eu vou separar, tá, pessoal? Eu vou separar aqui. Eu vou deixar o 5 porta USB e vou colocar aqui mau contato. Mau contato, tá? Então, nós temos aqui, lógico, driver, poderia ser o problema. SO pode ser o problema. E a configuração de economia de energia poderia ser um problema. Do aspecto físico, também temos três. Temos o pendrive, que pode estar bugado, bichado. Nós temos a porta USB, que pode estar com problema também. E o mau contato. Três problemas. Três problemas não, o problema é um só. O problema é aquele que foi mencionado lá, que tem uma hora que lê, tem hora que não lê, tem hora que reconhece, tem hora que não reconhece. É intermitente o pendrive. Esse é o problema, ele está intermitente. Aí, o que que acontece? Pessoal, ele está intermitente. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Isso, vamos lá. Então, ele está intermitente. Se eu olhar do aspecto físico, eu tenho três possibilidades para diagnóstico aí do meu problema. Se eu olhar do aspecto lógico, eu também tenho três possibilidades, certo? Então, sempre é bom equilibrar, né? Porque, por exemplo, imagina se você tem todo o trabalho de baixar um sistema operacional, fazer instalação, recuperar sistema operacional, todo o tempo que você vai gastar para isso, e você depois descobre que não era isso, que o problema continua. Então, dentre aqui os diagnósticos e as possibilidades para poder chegar, identificar o problema real, qual vocês iriam primeiro? Vou elencar aqui novamente. Vocês iriam fazer uma análise do driver, vocês iriam verificar o sistema operacional, reinstalar sistema operacional, vocês iriam trocar o pendrive, vocês iriam verificar se a economia de energia está habilitada, vocês iriam verificar a porta USB ou iriam verificar o mau contato? E agora? Custo-benefício. Tem que fazer esse teste. Verificar a porta USB, mau contato, olha, muito bom. Pessoal, a lógica de vocês aí, parabéns, estou gostando. Por quê? Porque pensa assim, você gasta lá uma hora não, iria mais, né? Porque teria que fazer backup ainda do cliente. Então vocês iriam fazer, vou colocar 2 horas de serviço. E depois chegar na conclusão que o problema não era o sistema operacional. Você ia ficar revoltado. Ficaria revoltado. Então, qual que seria mais sensato? Qual que é o menos trabalhoso? Bom, vamos analisar o seguinte aqui. Mau contato. Bom, esses dias, verificando aqui uma máquina do cliente, ele falou que a máquina dele estava com problema no USB. E era justamente essa situação que eu trouxe para vocês.
Aí o que que eu fiz? Olha só, aqui nós vamos resolver, igual tem um ditado, matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Mas vamos analisar o seguinte. Opa, Enzo, parabéns aí, testar a USB em outro PC. É o que eu fiz. Mas vamos dizer que você não tem um outro PC, Enzo. E agora? Você não tem um outro PC. Como que você iria testar a USB? Não, Enzo, e agora? Você tem que resolver. Calma, pessoal, respira, pensa. Usem os neurônios, eu confio em vocês. Hum. Pessoal, quantas USB o computador tem? Assim, Três? hoje, hoje em dia, para você comprar um USB que tenha só uma porta USB, para você comprar um computador que tenha só uma porta USB, isso aí é final de carreira, né? É É final de verdade. carreira. Porque um computador, ele tem que ter no mínimo, duas, três portas USB. Tem que ter duas no mínimo, tá? Então, na lógica do que vocês estão apresentando aí, olha lá, se o computador não está reconhecendo o dispositivo USB, eu pegaria aquele dispositivo e conectaria em outra porta USB. É o que vocês falaram aí. Eu conectaria na segunda porta USB. Aí você conecta na segunda, ele reconhece o seu pendrive, você trabalha normalmente, abre o arquivo, salva o arquivo, desconecta ele, aí conecta novamente e ele reconhece normalmente. Então o que que acontece? E agora? Que diagnóstico você tem? Presta atenção, vocês conectaram a USB o pendrive na segunda USB, vocês conseguiram reconhecer o pendrive, abrir um arquivo, salvaram o arquivo, né? Ejetaram o pendrive, conectaram novamente e funcionou tudo certinho. E agora? Qual que é o diagnóstico? Que era na porta USB mesmo, né? Muito bem. Era na porta USB. Mas tem um detalhe, hein? Eu sei. Bom, tem uma vantagem. Nesse caso aí, eu já vou descartar. Nesse caso, eu já posso descartar um problema com o pendrive? O que que vocês acham? Eu já posso descartar que o problema seja o Sim. pendrive? Sim, porque ele funcionou, né? Então já vou cortar aqui, ó. Estamos lá fazendo o teste e concluímos que o pendrive não é o problema. Que o problema realmente ou vai estar na porta USB ou vai estar no Osmar Contato. Bom, eu não tenho como trocar a porta USB. É mais fácil tentar resolver o Osmar Contato, né? O mau contato. Mau contato, ele é causado por quê? Pelo quê? Sujeira. Mau contato é sujeira. Vocês já ouviram falar de uma ferramenta chamada WD-40? Não? Então, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês o chamado WD-40.
Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a imagem. Deixa eu copiar, vou mandar no grupo aqui para vocês. É esse daí, ó. Esse daí é o WD-40. Viram lá? Mandei lá no grupo de WhatsApp. Pessoal, essa ferramenta, quando vocês estiverem dando a manutenção, é muito boa. Eu recomendo. Isso, Felipe, é bom. Esse daí, rapaz, se você tem problema de conexões elétricas, né? Esse camaradinho aí é excelente. Olha, eu nunca vi um óleo desengripante tão bom quanto esse daí. Esse aí veio para ficar. Então, o que que acontece? Ele tem esse caninho, né? Então, eu peguei lá o pendrive lá do meu amigo e o notebook dele, na realidade, né? Testei um pendrive numa porta, ficou dando o problema que ele falou. Testei na outra porta, funcionou. Daí eu falei, opa, não é pendrive. Peguei o WD-40, passei um WD-40 lá na porta USB, dei um tempinho para ele fazer o efeito, e daí conectei o pendrive. E passei no pendrive também, né? É bom, não tem problema não. Aí passei no pendrive lá o WD-40. Qual foi o resultado? Funcionou perfeitamente. E ele fala que até hoje está funcionando. Ou seja, bom, nós chegamos à conclusão que o problema do nosso case aqui era qual? Qual que era o problema aqui do nosso case que nós estamos discutindo? Mau contato na porta USB. Olha, Sara, se todas estiverem com mau contato, você vai passar o WD-40 em todas. Se você passa o WD-40 em todas e funciona depois, quer dizer que era só um mau contato realmente. Um mau contato. Então, nesse caso, se você passou o WD-40, limpou, colocou o pendrive e funcionou, quer dizer que realmente era só um mau contato. Agora, e se você colocou o WD-40, limpou, passou um WD-40 no pendrive também, na conexão dele, colocou o pendrive, mas mesmo assim continua o problema. E agora? O que que você conclui como técnico? O que que você conclui como técnico? Você está avaliando o problema, você colocou. Calma, Ana, calma. Vamos acompanhando o raciocínio. O que que nós estamos lá, o notebook. Todo mundo está fazendo esse atendimento. O notebook está na nossa frente. Então imagina o seguinte, estamos lá numa reunião, notebook na nossa frente, a equipe toda aqui reunida, e nós pegamos o pendrive, colocamos em uma outra porta USB. O pendrive funcionou normalmente. Abrimos um arquivo, salvamos o arquivo e o pendrive funcionou normalmente. Removemos o pendrive. Conectamos o pendrive novamente na mesma porta. E ele novamente funcionou normalmente. Então, concluímos lá que não Que é a era. porta USB. Calma, João. Concluímos lá que não era pendrive. Aí trouxemos para a porta USB novamente, na anterior. Passamos um WD-40.
Se passamos um WD-40, limpamos a porta, conectamos o pendrive e funcionou, quer dizer que agora resolvemos o problema. Mas se nós colocamos na porta, mesmo apesar de ter limpado lá com WD-40 e não funcionou, quer dizer que agora o problema está na onde? Na porta USB. Na porta USB. Porque eu já tinha descartado. Não, calma, tranquilo. Então eu já tinha descartado a possibilidade de ser pendrive. Então eu teria duas opções agora. Ou seria a porta USB, ou seria o mau contato. Como eu limpei, eu iria descartar o mau contato, né? Porque não funcionou. Então só sobrou a porta USB. Agora aí tem um problema. Alguns modelos têm algo chamado I/O board, que é a entrada e saída a bordo. E essa peça I/O board, ela tem as conexões de USB e tudo mais. Em alguns casos, a USB ela é soldada na placa-mãe. Nesse caso, se chegar à conclusão de que o problema é na USB, o que que o cliente tem que fazer? E agora? Você chega na conclusão de que o problema é na USB. O que que você vai falar para o seu cliente? Comprar outro? Outro o quê? Não, mano. Chegamos. Ah, não. Nós já descartamos que o problema seja o pendrive. Nessa altura do campeonato, já descartamos que o problema seja o mau contato. Chegamos à conclusão, nosso diagnóstico aqui da equipe, de que o problema é na porta USB do notebook. E agora? O que que nós vamos falar para o cliente? Pessoal, o que que nós vamos falar para o cliente? Comprar? Não, nós já passamos Abrir e trocar. WD-40. Pessoal, presta atenção, calma. Nós já fizemos um primeiro teste. Nós já fizemos um primeiro teste e identificamos que não é problema com pendrive. No segundo teste, identificamos que não é problema de mau contato. E daí foi concluído que o problema seria a porta USB. E agora? O que que deve ser feito para resolver o problema? O que que você falaria para o cliente? Eu falaria que eu identifiquei o problema na porta USB e o que a gente vai ter que estar fazendo é estar trocando essa peça. Isso, mas para trocar a porta USB, não troca, você tem que trocar a placa-mãe, né? Tem que trocar a Sério? placa-mãe. Se a porta USB for soldada na placa-mãe, você tem que trocar a placa-mãe. Se a porta USB queimada for soldada na I/O board, você tem que trocar a I/O board. Entendeu? Aí você tem que fazer uma pesquisa para ver onde que tem dessa peça para vender. E daí, com a peça em mãos, faz a troca, né? Mas vê se o cliente aprova o orçamento também. Porque uma coisa é o atendimento que você já fez até agora. Você já fez um atendimento. Vamos supor que você cobrou aí R$ 200 do cliente para fazer esse diagnóstico. Mas aí você chega na conclusão agora de que para entregar a máquina funcionando com aquela USB, você tem que comprar uma placa-mãe, que a placa-mãe custa R$ 300. A placa-mãe custa R$ 300. Você cobrou 200 para fazer o serviço. E agora? Agora vai ter que trazer esse orçamento para o cliente, se ele quiser. Isso, né? Falar, olha, eu fiz o diagnóstico, tá tudo certinho. Então a conclusão é que
você tem que trocar a placa-mãe para ter todas as USBs funcionando. Aí, onde que tem essa peça disponível? Daí você pode até passar onde que tem os valores. E a decisão de comprar ou não é do cliente. Mas o serviço, pelo diagnóstico e tudo mais do que você fez até o momento, você deve receber, né? Por isso que é sempre interessante, ó, surge aqui até uma coisa que é experiência para vocês. Jamais menciona assim, fala, não, eu vou cobrar tanto e vou te entregar a máquina funcionando. Calma, pessoal, tenha muita calma. Por que tenha muita calma? Porque fala, olha, para mim resolver esse problema aí, custa X, exceto, exceto, se for ter que trocar uma peça. Se for ter que trocar peça, eu te passo o orçamento. Entendeu? Sempre. Vai ter que trocar peça? Passa o orçamento. Aí, se o cliente aprovar o orçamento, aí beleza. Agora, se ele não aprovar o orçamento, ele te paga pelo diagnóstico e você devolve a máquina dele. Com um diagnóstico já, daí ele vai ter, se ele quiser levar em outro lugar, daí fica a critério dele, né? Entenderam? Entenderam por que que é importante não, logo que pegar o serviço, falar, olha, já vou entregar funcionando e vou cobrar tanto, vou cobrar X? Porque senão você pode ter que desembolsar dinheiro. Cartão recusado. Ai, ai, muito bem, pessoal. Espero que. Beleza. Olha, então, beleza, né? Então chegamos aí a um diagnóstico, né? Mas tem um detalhe também, ó. Se nós já descartamos pendrive, descartamos mau contato, antes de falar, garantir também que é a porta USB, antes de garantir que é a porta USB, nós podemos fazer um outro diagnóstico aqui. Por exemplo, porque falar para o cliente, ó, você vai ter que trocar a placa-mãe é pesado, né? Nós podemos ir lá no software e ver se o driver está instalado corretamente. Será que tem lá um ponto de interrogação? Se tiver um ponto de interrogação, quer dizer que tem alguma coisa errada com o driver, né? Uma outra coisa, verificar a economia de energia. Será que a economia de energia está habilitada? Se estiver, ele tem que alterar a configuração. E se você viu esses dois está ok, aí você tem que verificar o sistema operacional, fazer a instalação de sistema operacional. Fez a instalação do sistema operacional, instalou o driver, não, ainda persiste o problema, aí sim você fala, olha, já testei pendrive, não é problema de pendrive. Limpei, fiz a limpeza, não é problema de mau contato. Verifiquei o driver, está correto. Verifiquei a economia de energia, está tudo ok. Cheguei ao ponto de reinstalar o sistema operacional. E mesmo assim o problema persiste, o problema é físico. O problema é na USB. Então você vai dar um laudo para o cliente, informando todos os testes que você fez, o que que você testou e o seu parecer que o problema é realmente físico e precisa trocar a porta USB, a placa-mãe. Agora pense o seguinte: o seu cliente recebendo este laudo, vendo que você fez todo esse diagnóstico, gastou um tempo danado para fazer isso. Olha, daí só que você vai jogar a responsabilidade para comprar a peça para ele. Não é sua responsabilidade, porque senão você vai sair comprando peça e depois o cliente não vai pagar, né? Tem isso também. Ele vai achar que você ficou feliz por pegar o serviço e resolveu fazer de grátis. Então,
Agora, olha a responsabilidade, a seriedade do serviço. Passar para o cliente um laudo explicando tudo que foi feito, os testes. Foi realizado o teste de porta, teste de pendrive, teste de driver, teste de SO, teste de configuração de energia e também o teste da porta USB, né? E é importante colocar, né? Teste de mau contato, ok. Teste de driver, ok. Teste do SO, ok. Teste de economia de energia, ok. Teste da porta USB, não ok, né? Então ele vai encarar com mais responsabilidade o serviço que você fez. E isso faz diferença no atendimento, né? Respeito ao cliente, isso daí. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Então, se vocês encontrarem aí algum problema relacionado a pendrive, a porta USB, você já tem uma linha de raciocínio para poder resolver o problema, certo? Então, tá. Muito bem. Pessoal, o que eu tinha. Vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu